No programa de hoje, uma modalidade esportiva que envolve um conjunto de movimentos que exige muita força, dedicação, flexibilidade e muito equilíbrio. Ginástica artística, também conhecida como ginástica olímpica. Então não sai daí, que Esporte Is começa agora. Bom, eu estou aqui com o Jorge, que ele é coordenador técnico aqui da ginástica artística em Barueri. Jorge, primeiramente, vamos começar assim. Por que não é mais ginástica olímpica e sim ginástica artística? Muito bem. Esse termo ginástica olímpica, né, é um termo que nós brasileiros utilizávamos porque há muito tempo atrás a única modalidade olímpica era a ginástica hoje artística, né? Não havia outra. Só que o resto do mundo sempre chamou a modalidade de ginástica artística. E conforme a modalidade foi se desenvolvendo, a Confederação Brasileira até gostaria de mudar, mas as federações não permitiam. Elas tinham muito medo que a modalidade fosse esquecida, né? Porque como a ginástica olímpica ela já não era muito desenvolvida, conhecida, isso década de 80, essa fase, então as federações, porque esse era o nome oficial, ginástica olímpica, estava lá digamos, nas normas da CBG, né? Mas conforme tinham as reuniões técnicas e tinham lá os congressos, lá, eles não permitiam, as federações falaram, não, vai manter o nome, né? Só que com o advento de grandes ginastas que nós passamos a ter, né, Diego Hipólito, Daiane dos Santos e outros, né, a ginástica passou a ser mais conhecida, né? E a mídia já chamava de ginástica artística, então ficou muito mais fácil mudar, né? Então, eu não lembro exatamente em que ano que foi essa mudança, mas a CBG, junto das federações, conseguiram alterar esse nome, né, da modalidade. Então, hoje ela é ginástica artística oficialmente. Tá? Porque muitas vezes a gente fala ginástica olímpica, principalmente o pessoal da minha Sim, época. O pessoal mais velho conhece. E o pessoal de hoje fala, não é mais ginástica olímpica, não, é ginástica artística. É a mesma modalidade, né, para aqueles que já são mais velhos, né? É a mesma modalidade, ginástica artística, ginástica olímpica, mesma coisa. E uma coisa muito interessante é que a ginástica olímpica, a ginástica artística, ela tem uma história muito antiga. Ela veio da época dos gregos, que na verdade eles usavam para preparar o corpo, para cuidar do físico e também para a técnica militar. Isso, na verdade a raiz, praticamente de todas as ginásticas é uma raiz comum, né? As modalidades ginásticas todas derivam de treinamentos metodizados, né, que começaram a partir do momento que as civilizações precisavam treinar seus guerreiros. Foi a primeira forma de treinamento consciente, digamos assim, porque antes disso o ser humano se exercitava naturalmente, né, pescando, caçando, lutando, né, mas não de uma forma consciente. Então, a partir do momento que as primeiras civilizações se formaram, né, e aí você começou a acumular bens econômicos, plantações, alimentos, animais, né, então isso atrai a cobiça de outros povos, né, ou de outros povos que ainda eram nômades, né, e houve a necessidade de se treinar soldados para defender esses bens. Então, a partir desse momento, o ser humano começou a pensar, né, na construção de atividades metodizadas, atividade física metodizada, e a ginástica, de certa forma, começa a partir desse ponto também, né? Então, egípcios se exercitavam as acrobacias, né? Já tem registro dela nas tumbas dos faraós. Então, atividades muito parecidas com a ginástica acrobática, por exemplo, tem lá os registros nas tumbas. Então, cada povo ajudou a desenvolver uma parte da ginástica. Praticava do seu jeito, até quando chegou em aproximadamente 1810, 12, 14, né? Quando a ginástica foi realmente desenvolvida. A ginástica artística teve lá sua matriz, né, inicial. E ela foi trazida para o esporte através de um alemão. Isso, então a história da ginástica artística ela é muito interessante, né? A gente estava conversando até agora há pouco, né? Daria um belo filme, né? Daria um belo filme. Porque o que acontecia é que nesse período da criação da ginástica estavam acontecendo as guerras napoleônicas, né? E o exército francês invadiu o território da Prússia, onde é a atual Alemanha. E o Ludwig Jahn, que é considerado o pai da ginástica, ele era um professor, um pedagogo, extremamente nacionalista, né? E essa derrota que os exércitos da Prússia sofreram foi vergonhosa, né? Extremamente despreparados, tecnicamente, fisicamente, militarmente, né? Então, o Ludwig Jahn, ele achou que ele deveria fazer alguma coisa, né? Então, ele pensou, o que eu poderia fazer? Ele, sendo um professor, ele
pensou em desenvolver uma atividade de ginástica para que pudesse fortalecer os jovens e prepará-los para um dia voltar para o campo de batalha e expulsar os invasores, né? Foi a partir desse momento que ele começou a desenvolver a ginástica. Então ele trouxe equipamentos, como a gente já disse, né? As atividades ginásticas foram desenvolvidas em parte também para preparação de soldados. Então, por exemplo, o cavalo com alças, ele é muito antigo, que a gente chama de cavalo de pau. Os romanos usavam para treinar, assim como as argolas. Então nem tudo foi criação do Ludwig, né? Então ele trouxe vários equipamentos para uma área aberta, Que na uma verdade praça. e tem muitos equipamentos que são usados Isso, até hoje, né? usados até hoje, exatamente, derivam dessa época, né? Ele começou a trazer vários equipamentos para um campo aberto, né? Um parque público, e a partir daquele momento ele começou a levar seus alunos, levava eles 2 vezes por semana para se preparar fisicamente, simular batalha e trabalhar nesses equipamentos para fortalecê-los, né? E um dia voltar para o campo de batalha, como realmente aconteceu, e os alemães foram vitoriosos sobre os franceses, né? Expulsaram. E nessa época era considerado até um esporte perigoso. Sim, porque primeiro que era uma atividade voltada, né, para preparação militar, né? A gente não tinha, como a gente tem hoje, né, colchões, outros equipamentos que pudessem oferecer segurança. Então era uma atividade, digamos, para os fortes, tanto que as mulheres não praticavam, né? Então o Ludwig desenvolveu essa modalidade que era específica para os homens, porque os homens iam para a guerra, né? Então não havia essa preocupação com a segurança, a preocupação era prepará-los adequadamente. Quando virou modalidade esportiva, aí a mulherada começou... Isso, também é uma parte interessante da história, né? Porque com o final da guerra, e o Ludwig ele tinha outros ideais, né? A Prússia era formada por vários estados independentes e ele sonhava com uma unidade alemã. E quando findou a guerra, essa unidade não aconteceu, né? Houve o Congresso de Viena, onde ficou definido que ia se continuar tudo como estava, e ele começou a se opor a essa situação. Então ele foi considerado um herói nacional ao final das guerras napoleônicas, mas na sequência ele começou a discursar de uma forma muito forte e contra essa situação que se manteve, e ele foi preso, né, num período que foi chamado de bloqueio ginástico. A ginástica foi proibida na Alemanha nessa época. E foi nesse momento que a ginástica se transformou, né? Ela era feita em ambientes abertos, com vários equipamentos enormes. Então as pessoas que amavam praticar a ginástica, para poder continuar praticando na clandestinidade, eles foram para locais fechados. E isso determinou a modificação dos aparelhos, porque eles antes eram enormes, não caberiam no ginásio. Então os aparelhos foram adaptados para a prática em ambientes fechados. E foi a partir desse momento que a ginástica se transformou, né, até chegar nos dias de hoje. Foi aberta a participação para as mulheres, e aí foi lentamente se transformando num esporte, até chegar nas Olimpíadas, por exemplo, na primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896, a ginástica já era um dos 9 esportes, né? É um dos mais tradicionais esportes olímpicos, é a ginástica. E no Brasil chegou através de imigrantes europeus que se instalaram aproximadamente em 1824, já estavam chegando por aqui, né? Vieram colonizar, vieram plantar no sul do Brasil, né? Que é onde eles se sentiam melhor, num clima mais agradável para eles. E lá eles começaram a se instalar e montar as primeiras sociedades ginásticas. Muitas delas estão até hoje ativas, né? Sociedade de Ginástica de Joinville, é a primeira da América do Sul, né, desenvolvida para a prática da ginástica. O Sojipa começou assim, Sociedade Ginástica de Porto Alegre, né? Então são entidades que foram formadas por imigrantes alemães que se instalaram aqui por volta de 1824. Daí pra frente. Bem antigo. Bem antigo. Na verdade, a ginástica ela tem uma história linda, uma história bem comprida. E eu percebi que vocês aqui em Barueri, vocês até explicam um pouquinho isso para os alunos, porque não é só praticar a modalidade, é conhecer um pouco da história. Exatamente. Né? Então a gente sempre tem essa preocupação, porque isso é uma coisa que acontece. Muitos dos clubes, não sei se todos, né, ou outros locais que fornecem a modalidade, não passa para a criança aquilo que ela faz, o que é essa modalidade, né? Então muitas vezes ela pratica uma modalidade que ela não conhece, né? Então a gente procura trabalhar essa parte dos conceitos também, né? Conhecer a história é muito importante, não só praticar, né? Saber dizer que modalidade é essa que você pratica. A ginástica artística, ela foi criada por Ludwig. Então a gente faz todo um trabalho de pesquisa, inclusive hoje é bem legal que vocês estejam aqui, né? Tem toda aquela parte ali dos murais ali, são a história da ginástica que as crianças pesquisaram. Que as crianças, né, fizeram. As crianças fizeram. Então a gente passou algumas perguntas que elas deveriam responder e algumas dicas, né, para montar seus próprios trabalhos. Então cada uma fez o seu próprio trabalhinho, trouxeram, a gente fixou ali. Hoje é um dia de aula aberta, é bem legal. Os pais estão assistindo, né, normalmente não acontece. Então a gente abriu. Então hoje tem uma exposição para os pais sobre a história da ginástica e eles vão poder assistir a aula também, que é bem interessante. Na ideia de passar os conceitos, eles realmente conhecerem a modalidade que eles realizam. Que é muito importante.
Jorge, muito obrigada pela história aí da ginástica, que na verdade tem muito mais coisa, mas se deixar a gente fica conversando o dia inteiro sobre isso. E no próximo bloco eu vou conversar com a professora Nayara.